Você gostaria de conhecer um senador que é bolsonarista até debaixo d'água e que prometeu para os ricaços do mercado, num áudio que foi vazado recentemente, que ele ia ajudar a destruir o governo Lula, derrubando todas as propostas que ajudassem o povo? Ele é o mesmo cara que está envolvido até o último fio de cabelo com as empresas de bets, principalmente aquela do malfadado jogo do Tigrinho. Esse senador está tão envolvido que ele foi um dos participantes da CPI das bets, essa recente que teve no Congresso, que identificou um monte de irregularidades com esses jogos, mas que, coincidentemente ou não indiciou ninguém. Ou seja, gastaram o nosso dinheiro de impostos para investigar crimes, encontraram crimes e não indiciaram ninguém. Mais afronta nojenta dos partidos da direita do nosso país. Um descalabro que a sociedade assiste sem falar nada e que, quando chega às eleições, esquece e vota nessas mesmas pessoas. E para arrematar, esse senador bolsonarista de quem eu vou falar viajou no jatinho de um dos investigados nessa CPI. E sabe quando foi que ele fez isso? Durante a CPI. Durante a CPI. Eles já perderam, gente, a vergonha na cara. E sabe por quê? Porque o trabalhador assiste a tudo isso quieto. Alguns até aprovam, porque os bolsonaristas, infelizmente, aprovam. E continuam dando o seu sagrado voto para eles. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o senador Ciro Nogueira. Você já sabe quem ele é. O problema é que no Brasil as pessoas esquecem os nomes e as caras dessas pessoas. Mas dessa vez, gente, não esqueçam. Principalmente o pessoal do estado do Piauí, que é o reduto eleitoral dele. Não esqueçam mais o nome dele, Ciro Nogueira, para você nunca mais votar nele, para nenhum cargo político. Senão, vocês vão estar votando em um cara que vai trabalhar contra os seus interesses no Congresso, como já acontece hoje. Pois bem, não faz muito tempo, em transações financeiras ocorridas entre dezembro de 2023 e setembro do ano passado, o empresário que é dono da empresa 7games.bet, que é aquela do Tigrinho, passou R$ 625 mil para um ex-assessor do deputado Ciro Nogueira. E sabe qual foi a explicação? Foi uma explicação no estilo bolsonarismo de ser. Ele disse que o seu ex-assessor vendeu um relógio para o dono da empresa do Tigrinho. Puxa vida, né? Um assessor de deputado, do Ciro Nogueira especificamente, conseguiu comprar um relógio de R$ 625 mil. O que já é incrível, porque gente que trabalha em cargos como o dele, às vezes não consegue comprar nenhuma casa nesse valor. Pois bem, daí esse ex-assessor resolveu vender o relógio de R$ 625 mil. E deve ter se cansado dele, né? Devia estar querendo comprar um outro. Então, na hora de vender, adivinha? Ele conseguiu vender logo para o dono da empresa do Tigrinho, que é tão amigo do Ciro Nogueira? Surreal. E teve também uma história de que o dono da empresa do Tigrinho passou R$ 30 mil diretamente para a conta do senador Ciro Nogueira. Mas é claro que o Ciro Nogueira tinha uma explicação, gente. Ele disse que foi o reembolso de um dinheiro que ele já tinha passado para o cara, porque ia fazer uma viagem e depois desistiu. Agora, o que o cara do Tigrinho tinha a ver com essa viagem, entre aspas, né? Já paga pelo senador Ciro Nogueira, isso aí ninguém sabe. E agora, olha que legal. Todas essas informações estão na revista Piauí, que publicou ontem uma matéria investigativa mostrando que o COAF detectou que a fortuna do amigo do Ciro Nogueira, esse cara aí do Tigrinho, cresceu 300% entre 2022 e 2023. Era uma fortuna de 36 milhões e agora já passou a ser de 143 milhões, de um ano para o outro. A CPI determinou que há uma incompatibilidade patrimonial que não tem comprovação da origem lícita desses recursos. A pergunta do povo brasileiro que fica para a Receita Federal e para a PF é: vai rolar prisão contra essas pessoas que claramente estão fazendo coisa errada com o dinheiro público? Não, porque haveria processo e prisão se fosse eu que estivesse lá sonegando impostos. De verdade, o Brasil quer saber. Ou só porque o cara é senador não acontece nada, ou o outro só porque é amigo de um senador também não pode tudo. E sabe qual é a nova dessa relação de amizade entre o cara do Tigrinho e o senador Ciro Nogueira? O empresário do Tigrinho comprou 3 apartamentos de um edifício só, construído por uma empresa, sabe de quem? Do senador Ciro Nogueira. Pois é, além de senador, ele tem uma construtora, e o nome dela é Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. É uma grande mistura do agro com o urbanismo, uma coisa bastante criativa. Agora, isso tudo pode piorar, porque um desses 3 imóveis comprados é uma sala comercial que fica em Alphaville, em São Paulo, que custa R$ 450 mil.
Então adivinha quanto que o cara do Tigrinho pagou pela sala comercial para o senador Ciro Nogueira? 3.700.000. A diferença é tão grande que o cartório em que o imóvel foi registrado comunicou a operação estranhíssima ao COAF, indicando a diferença absurda de valor. Aí, depois do cara do Tigrinho comprar esse imóvel do senador Ciro Nogueira, ele pegou e transferiu esse mesmo imóvel para uma outra empresa dele, chamada OIG Capital. Só que aí ele já passou a ter o valor de 7 milhões de reais. Então vamos lá, olha aqui. Uma sala comercial que custa 450 mil reais foi comprada a 3 milhões e 700 mil reais e em pouquíssimo tempo, coisa de poucos meses, passou a custar 7 milhões de reais. Na matéria da Piauí, é bem colocado que há suspeita de que essa transação seja parte de uma operação de lavagem de dinheiro. Mas, gente, a gente que lê a notícia, a gente não é burro, não. Nós já estamos cansados dessa história de suspeita no meio dessas coisas. O povo quer ver justiça sendo feita de verdade. O povo clama pelas autoridades judiciárias desse país para que elas ajam, para que elas façam o seu trabalho e apliquem a nossa lei que já existe. Como vocês podem ver, Ciro Nogueira é essa pessoa, esse senador e empresário incrível, envolvido com pessoas ligadas a empresas de bets e bem relacionado, sempre fazendo negócios mirabolantes com esse povo. Ciro Nogueira também é um cara que está por aí fazendo propagandas na televisão sobre o partido dele, o PP, Partido Progressista. Ele adora falar de moralidade, vive falando de família, é um dos que não se cansam de falar que o governo Lula já morreu, porque ele precisa que você acredite nessa mentira, tá? Porque para ele, para o partido dele e a direita, e os amigos dele, que são Arthur Lira, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Valdemar da Costa Neto, Nicolas Ferreira, Bolsonaro, para que todos eles triunfem e tomem logo conta do Brasil em 2026, se reelegendo e colocando um bolsonarista na presidência. Tudo gente que adora transações com relógios milionários e imóveis. Ciro Nogueira tem falado que vai acabar com o governo Lula e que quer eleger o bolsonarista Tarcísio de Freitas como presidente no ano que vem. E mais, o próprio Ciro Nogueira quer que o seu vice-presidente, o vice-presidente do Tarcísio, seja ele, para destruir de vez, né, o nosso país. Ah, e esse mesmo Ciro também participa com bastante frequência daqueles protestos ilegais, sabe? Aqueles cheios de malucos que o Bolsonaro faz para pedir anistia para criminosos, incluindo ele mesmo, claro. Então, gente, do Brasil inteiro, principalmente do maravilhoso estado do Piauí, não esqueça o nome de Ciro Nogueira para vocês lembrarem de não votar nele em 2027. Sim, porque o Senado tem um tempo diferente para alguns senadores e o mandato dele termina em 2027. Não reelejam ele. Cuidado! E também, se no ano que vem vocês virem o nome dele como vice de Tarcísio de Freitas, não votem. Ou seja, não votem em Tarcísio em nenhuma circunstância, que vai substituir Bolsonaro, do lado da direita, porque ele está inelegível. Tarcísio é o candidato dos ricos, que não querem pagar impostos. É o candidato do Congresso, que não quer botar o rico para pagar imposto e que não quer que você pague até 5 mil reais, que você fique isento do imposto de renda. Agora, uma observação. Vocês perceberam que eu não falei o nome do empresário do jogo do Tigrinho em nenhum momento nesse vídeo? Foi proposital, porque eu só quero que vocês lembrem de um único nome para nunca mais votar nele e para sair correndo de qualquer chapa presidencial que tenha o nome ou o apoio dele. Esse nome é Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o cara em quem você, brasileiro inteligente, não vai nunca mais votar.